Boa noite, boa noite, gente. Mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? Eu precisei sair, mas retomei porque eu estava sem som. E agora eu preciso esperar que as pessoas chegarem para ver se o som... Tá tendo som agora, minha filhota? Diga aí se você tá ouvindo mamãe. Boa noite, Michele. Boa noite, Guilherme. E agora, tá com som? Beleza. Não sei o que foi, viu? Foi na hora que eu fui chamar Lúcia. Boa noite, Dé. Boa noite, Débora. Vão chegando, Sofia. Valdete, meu amor. Beijo grande no seu coração. Boa noite, meu maridão, sempre presente. Sempre me apoiando, me incentivando. Beleza. Beleza, Luana? Vamos esperar a Lucy chegar para a gente poder estar chamando ela, né? E aí, boa noite, Cris. Deixa eu ver se eu consigo. Que maravilha. Vamos aguardar a Lucy chegar agora para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite, Gláucia. Gente, eu fico muito feliz com a chegada de vocês fortalecendo, né, esse projeto Descoberta do Diagnóstico. Esse projeto tem tido um crescimento muito grande e eu não esperava que fosse tão bem acolhido por vocês. Eu fico muito feliz porque eu tive essa inspiração de fazer esse projeto, né? Como a grande maioria aqui já sabe. Boa noite, Dileuza, minha tia maravilhosa. Vocês sabem, Luana, minha filha tem 13 anos, né? Eu recebi esse diagnóstico da síndrome de Down. E aí eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, mas eu não sabia o que fazer. E aí o tempo foi passando e há 3 anos atrás minha vida deu uma completa travada em todos os aspectos, né? E com essa trava na minha vida, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu fui inspirada a escrever um livro. E eu escrevi o livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora, né? E agora, meu Deus, o que fazer com esse diagnóstico? E aí, com esse diagnóstico, eu comecei a escrever, contar minha história, exatamente como tudo aconteceu, todas as angústias, todas as dores, os sentimentos, né? E aí, como tudo aconteceu. E esse livro, gente, alcançou muitas pessoas no Brasil inteiro, né? Esse livro, ele tá nas redes sociais aí, nas plataformas digitais, tá aqui na minha bio, aqui no Instagram, onde eu conto tudinho pelos detalhes, né? Boa noite, Dea, minha amiga querida, que vivenciou esse momento, né, da descoberta do diagnóstico de Luana, minha amiga de muitos anos. E aí, onde eu conto toda essa história, e essa história contribuiu muito na vida das pessoas. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa rotina de leitura, né? E aí, o que é que acontece? Muita gente não leu. A leitura não atinge tantas pessoas. Eu queria fazer algo mais. E aí, o ano passado veio a pandemia, né? Um vírus aí que está nos atormentando de várias formas, mas eu confesso para vocês que foi um grande empurrão na minha vida, porque foi através aí dessa pandemia que eu falei assim, não, eu preciso fazer mais alguma coisa. E aí comecei essa sessão de lives, fui fazendo lives, né? E aí surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico. E esse projeto de Descoberta do Diagnóstico, a minha intenção era trazer só histórias de pessoas com síndrome de Down, mas depois Deus foi me inspirando mais, e aí o que é que acontece? Foi assim que eu conheci ela e convidei ela para estar aqui hoje com a gente, para poder contar um pouquinho da sua história. Cadê você, Lucy? Oi, Tá de Lu, cabeça para tô baixo. aqui. Obrigada.
Tá de Vira o cabeça para celu... baixo. Tá, tem que ficar em pezinho. E agora? Tá, também. Você tem que deixar o Pera. celular em pezinho. Assim? Assim, ó. Pronto, já deixei. Pronto. Já deixei. Assim. Pronto? Pronto, tá Vou tirar ótimo. aqui. Tá ótimo, Lúcia. Eu já estava contando um pouquinho aqui da história do projeto Descoberta do Diagnóstico. Seja muito bem-vindo, Lúcia. Eu estava aqui contando um pouquinho de Obrigada. mim, né? E assim, esse projeto Descoberta do Diagnóstico, eu achava que ia ser só o diagnóstico da síndrome de Down, começou a ter outros diagnósticos. Não está ouvindo não, Del? Todo mundo está me ouvindo, gente? Tá sem som? Eu Tá tô ouvindo. mudo? Gente, então eu vou ter que tirar o fone. Deixa eu ver aqui. Agora vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Lucy, você tá me ouvindo? Tá ouvindo, Dea? É. Boa noite, Mônica. Boa noite, Graziane. Eu tirei o fone para ver se fica melhor. Agora, a internet de Lúcia que acho que está travando, né? Lúcia, sua internet está travando. Minha internet? Sim. Vocês estão Um ouvindo, momentinho. vocês estão ouvindo Peraí. bem, gente? Lúcia Davi, também? Vejam aí. tô ouvindo. Tá travando e sem som? Você tá ouvindo, amor? Tá bem aí, Dea? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo, né? E, você, e o pessoal tá ouvindo? Lúcia, normal? Eu tô ouvindo Tá normal. ouvindo, né? Tirei até o fone para melhorar. Pronto. Certo. Eu tô te ouvindo bem também. Então, Lúcia, eu Tá. já falei aqui um pouquinho do projeto Descoberta do Ah, Diagnóstico. Você ouviu, né? Então, esse projeto é tão ouvi. inspirador que tem assim contribuído tanto na vida das pessoas, né? A gente falando de inclusão, porque na verdade, Lúcia, quando eu comecei essa ideia desse projeto, eu pensava que ia ser só o diagnóstico que é de minha filha, que é o diagnóstico da síndrome de Down. Mas aí eu fui conhecendo tantas pessoas, inclusive você, né? A gente se conheceu através do projeto da Obrigada. Abraço à Microcefalia, né? E aí a gente vai criando esse Isso mesmo. vínculo, né? É perfeito isso. E aí eu te É, convidei para você perfeito. hoje poder estar aqui contando a história do diagnóstico do Daniel. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, falasse aí quem é a Lucilene, né? E como é que foi essa programação do Daniel aí. Eu fico muito honrada de ser convidada por você. É um prazer ter te conhecido. Ainda vamos nos conhecer pessoalmente, né? Sim, Deixa isso tudo para. com certeza. Meu nome é Lucilene. Meu nome é Lucilene. Sou extremamente tímida, gente. Eu tenho 41 anos, né? Tenho 3 filhos. Sou mãe de 3 filhos. De Davi, de Arthur e de Daniel. Ou seja, aqui é uma inclusão total. Daniel tem uma paralisia, Davi e Arthur, graças a Deus, né? Deus me abençoou com Davi e Arthur, porque eles são parceiros, assim. Me ajudam em tudo de verdade. Maravilha. Arthur tem 11, Davi tem 12, porém, já me ajudam em fazer em tudo. Eles já estão adaptados assim com o Daniel. E Daniel tem E 15 anos. Daniel tem quantos anos? 15 anos. 15. 15 anos. 15 anos. Há 15 anos atrás, né? Foi minha primeira gravidez. Então, eu fiquei um pouco assustada, porque não foi algo assim programado. Porém, eu nunca ia imaginar que eu ia receber um diagnóstico desse. Aí fiz os exames tardios, porque eu estava no interior. Aí eu fiz uns exames tarde. E com 7 meses e meio, eu fiz uma ultrassom. E o médico falou para mim que ele tinha uma má formação. Eu estava sozinha no momento. Aí ele falou assim, ó, infelizmente, seu filho tem um problema e ele tem uma má formação. Ele tem um defeito no crânio. Com essas palavras, eu nunca esqueço. Gente, foi um choque, assim, foi um choque de verdade. Eu disse assim, meu Deus, eu disse, doutor, me fala o que é um defeito no crânio, né? Porque eu era muito
o conhecimento que eu tenho hoje não era o que eu tinha 15 anos atrás. Né? Né? Eu vivia, e outra é que eu vivia no mar de rosas, né? Eu vivia, meu Deus do céu, eu era muito assim, ou era uma Barbie, porque eu sonhava com tudo, achava que tudo era lindo, tudo perfeito. Aí, tudo bem, aí o médico falou para mim, isso aí, então eu disse assim, doutor, me esclareça, por favor, as lágrimas já no olho, né? Aí ele falou assim, não posso mais falar sobre o assunto, você vai ter agora que falar com o seu médico. Como é que você joga uma bomba dessa em cima de uma pessoa que está sozinha? Certo que tem que falar a verdade, mas, porém, com poucos detalhes, e quando a pessoa pede mais detalhes, a pessoa simplesmente fala, e fala com o seu médico. E você ia ver uma semana depois. Minha filha, eu nem peguei. Nesse dia, eu fui andando para casa, pensando que o que seria uma malformação no crânio, um defeito no crânio. Isso eu ia encontrar com minha irmã, e esse caminho se tornou assim horas, né? Se tornou horas. Então, quando eu cheguei junto à minha irmã, aí minha irmã marcou o médico, eu conversei com minha irmã, que tinha havido. Aí minha irmã marcou o médico, aí fomos juntos, né? Quando chegou lá, a médica muito educada, totalmente diferente do outro. Aí ela falou assim para mim que não é nada demais, mano. É uma alteraçãozinha. Você vai ter que ir para Salvador, porque eu estava no interior. Você vai ter que ir para Salvador, porque pode ser que você precise ter acompanhamento lá. Aí fui eu para Salvador, o Roberto Santos. Aí quando chegou lá, o médico conversou comigo direitinho, o que era uma paralisia. Mesmo assim, entra no ouvido e sai no outro. Eu só pensava em uma criança monstruosa dentro de mim, aquele negócio. Porque aí eu fui para a internet, só que a internet não era tão ampla como hoje. Sim. Então só mostrava aquela criança, né? Quando ele falou que era hidrocefalia. Dan tem um diagnóstico também de hidrocefalia. Aí eu cheguei, pesquisei, minha prima pesquisou. Quando eu só vi aquelas crianças com a cabeça grande, crescida já. Aí eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura para lidar com uma monstruosidade dessa. Isso minha irmã me acalmando, minha mãe, minha família toda se mobilizou. E as ultrassons que eu fiz aqui em Salvador, duplo scan, aqueles exames mais sofisticados. Então, mostrava Daniel do jeito que ele era. Aí a médica fazia assim, ó, uma médica chamada Daniela. Por isso que o nome de Daniela é Daniela. Aí ela fazia assim, ó, olha, seu filho é lindo. Você venha ver seu filho. Eu disse, eu não quero. Não quero. Aí manhã que via todo a ultrassom, era a minha mãe e minha família que via. Aí um dia ela me convidou para ir a uma clínica top, no Pituba. Bora, Lu, que hoje eu vou conseguir te convencer a olhar seu filho. Aí o médico, muito bom, me deitou, tirou aquela foto de Daniel, que dava para ver Daniel perfeito, ainda chupando o dedo. Eu disse, eu não quero ver. Aí peguei, ela falou assim, aqui, ele é lindo, tá chupando o dedo. Aí eu cheguei, dobrei a ultrassom, botei na bolsa. Você resistente a olhar para ele, né? Você sempre resistente a olhar para ele, né? Sempre, sempre. Aí eu lembro que eu não tive contração. Tanto é que eu não sabia o que era contração. Aí eu fiz cesárea, porque minha tia trabalhava no Peste Santo. Aí eu fiz cesárea. Aí, pronto. Aí eu fiz cesárea, o médico... Eu lembro que quando eu fiz cesárea, o médico falou assim, ó, seu filho é lindo, seu filho chorou. Ele não tem nada, por que estão falando que ele... Aí eu com o olho fechado, ele acorda aqui, eu venho dar um beijo, seu filho. Eu disse assim, eu já estou vendo. Eu estou vendo ele, eu não quero ver. Aí tudo bem. Aí foi, isso era meia-noite. Aí 12 horas depois, porque a mãe tem que descansar umas 12 horas, aí Daniel chega lá, todo embrulhadinho, que a enfermeira embrulhou, estava deitado, virado assim para frente, e ela fez assim, ó, ô mãe, deixa eu botar ele aqui para você amamentar. Eu disse, pode colocar. Coloca ele no canto para ele não cair. Aí Daniel botou Daniel lá quietinho no canto.
ia lá, dormi, eu acho que durante umas 6 horas, porque eu não queria olhar para Daniel de jeito nenhum. E olha, eu te juro que nem lágrimas dos meus olhos caíam. Só a resistência de não querer olhar para uma criança que eu não ia gostar, que eu ia temer, né? Que eu ia ter... Aí, Daniel, tudo bem. Aí, Daniel, 6 horas depois, eu acordei. Aí senti uma pessoa toda encolhidinha, assim, né? Cheirando minhas costas. E eu tava sonhando com ele, com alguma coisa que eu não me lembro, não me recordo. Aí eu tava sonhando com uma pessoa. Aí eu disse assim, Jesus, tem uma coisa aqui, cheirando minhas costas. Gente, quando eu olhei, ele tava todo agachadinho, todo assim, encolhidinho, assim, parecendo que ainda tava com, assim, no ventre. Sim. Aí roncava de jeito. Hoje ele dorme do mesmo jeito. Daniel, já comprei cama, já fiz tudo. Daniel não sai do meu pé. Ele tem 15 anos, mas dorme do jeito. Eu coloco ele lá no canto e ele vem, porque ele se arrasta e vem e me fica me esperando. Aí tudo bem. Aí quando eu olhei para trás, ele estava todo encolhidinho atrás de mim. Gente, quando eu olhei, ele era muito lindo, ele era muito lindo. Ele era tão lindo que eu disse assim, não é possível. Que é a criança com hidrocefalia que o médico pediu, gente. Aí eu mexia na cabeça dele, a cabeça era normal. Eu mexia, Daniel mexia normal. Eu falava com ele, ele dava risada. Eu disse, gente, eu acho que trocaram. Graças a Deus trocaram. Só que quando eu olhei para ele, ele era a cara do pai, então não tinha como. Eu acho que já passou mesmo para eu dizer, para dizer assim, ó, Lu, esse daqui é seu filho, não tem jeito. Aí tudo bem. Olha, eu me emociono de outras formas. Eu sou uma pessoa que antes eu era muito chorona. Gente, eu falava desse assunto, eu me derretia. Porém, eu tive que, vamos dizer, me blindar, porque a nossa vida, Lu, é uma vida que, eu vou te falar uma coisa, que tem certos pontos que a gente tem que se blindar, de saber. Eu tive um professor, eu fiz um curso de bombeiro civil, chamado Ricardo Nascimento. Eu chorava nesse curso, qualquer coisa. Aí ele falou assim, ó, Lucilene, você tem que aprender a lidar com as emoções. Entendeu? Esse assunto eu estou escrevendo um livro, você falou, eu estou escrevendo um livro sobre o nascimento de Daniel e o que me proporcionou o nascimento de Daniel. Esse assunto me deixa assim, extremamente emocionada. Porém, hoje, eu me emociono e eu fico alegre quando eu lembro. Sim. Que eu desprezei. Não fico alegre por desprezar uma criança. Sim. Eu fico alegre e feliz. O jeito que Daniel me conquistou aquele dia. Entendeu? Gente, ele me conquistou de um jeito. É lindo assim, ó, gente, é meu. Essa criança é minha, foi mandada para mim. Agora, o que eu fazer com isso? Com ele? O que fazer com ele? Gente, eu peguei ele, e ele lá todo dormindo, porque ele dormia muito, porque da hidrocefalia, porque a hidrocefalia ele é um acúmulo de líquido. Então, o cérebro é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito que criou o cérebro, porque quando tem esse acúmulo de líquido, a criança acaba dormindo para não prejudicar a criança. O cérebro acaba adormecendo, fazendo com que o indivíduo adormeça para ele não sofrer, sim, né? Mesmo na situação do Daniel. Aí pronto, eu me apaixonei por Daniel e disse, a partir de hoje, eu vou ter que lutar, né? Eu vou ser a mãe dele, vou ser a mãe. Então, a partir desse momento, eu fui mãe de Daniel. Ali eu fui mãe de Daniel, sim. Mas na gestação eu não fui mãe de Daniel. Eu lembro que o médico, quando eu fui para Salvador, o médico falou assim, ó, olha, eu tinha 7 meses e meio. Aí ele chegou e falou assim, mãe, ele tem uma malformação. Ele pode sobreviver ou não. Ele pode sobreviver 20 anos, 15 anos. Ou morrer, nascer e morrer. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu aborte? Aí eu falei assim, doutor, não quero que o senhor faça nada. Mesmo não aceitando, Daniel, não é que eu não aceitava a minha gravidez. Sim. Eu não aceitava aquela criança. Eu não aceitava, não era criança, eu não aceitava o diagnóstico, né? Por isso, o diagnóstico. É por isso que eu bato muito na tecla que a deficiência, ele não define a pessoa, entendeu?
Não é a deficiência que define a pessoa. Porque a deficiência de Dan não define ele. Ele já está ali Verdade. gritando. Já está ali enxergando. Entendeu? Legal, Ele legal, está Lúcia, ouvindo você minha falar voz e isso. ele Legal você falar sobre isso, né? Essa questão de aborto, né? Que a gente recebe essa opção, né? De que a gente quer abortar. Que a gente quer recebe. abortar. Eu descobri o diagnóstico de Luana na gravidez. Então, eu tive essa proposta de aborto, né? Então, assim, cabe a nós a escolher ou não. Os médicos, infelizmente, eles colocam essa opção em nossas mãos. E depende muito dessa questão Sim. emocional. E o que você falou aí de um professor que falou isso para você, que você precisa aprender a controlar suas emoções. E aí isso é A muito controlar real, as né? Porque emoções. às vezes, no desespero, o que é que acontece? Opta no aborto, né? Então, assim, não foi o meu E caso, não foi o seu caso. Mas existem mulheres, existem casais que optaram por tirar. E tem alguns que se sim, arrependem, outros não, né? Mas assim, enfim, a gente não está aqui para estar falando de aborto, mas é, assim, é legal a gente trazer essa história e falar que é que se colocado essa opção, né? E que bom que a gente não optou a por gente isso, não né? pode condenar, né? Verdade. A gente não pode condenar, porque Pois a é, opção é de cada um. A gente tem que respeitar a decisão de cada um. sim, Porém, agora é assim, Lu, eu digo que essa opção de abortar ou não, a gente tem que ter ciência antes. Quando o médico fala, eles falam muito por acaso, tipo assim, por acaso não, assim, muito entre linhas. Porque ele não deixa claro qual a nossa situação, o que a sim. gente pode enfrentar ou não. Porque quando o médico falou para mim, ele deixou claro para mim, eu tinha na minha mente, que mesmo não aceitando as condições de Daniel podia andar. Daniel, assim, segurando a cabeça. Gente, era uma loucura. Eu pensava em Daniel com a cabeça grande, segurando a Sim. cabeça, andando. E eu lembro eu fui uma pessoa preparada para isso. Porque eu lembro que a minha vida toda eu quis trabalhar com pessoas deficientes. Eu quis tomar conta de pessoas deficientes. Eu sempre tive aquela curiosidade de saber como é lidar com uma pessoa deficiente. Sim, Então, eu acho que eu fui uma pessoa preparada. Eu só não estava assim preparada no momento para ser meu, entendeu? Para ser sim. meu, aqui, o que ia ser meu. Mas a partir do momento, eu levei muitos anos para não para aceitar. Levei muitos anos para controlar minhas emoções, para saber, tipo assim, que Daniel não era de vidro, porque eu tratava Daniel até então como uma criança de vidro. Uhum. Eu falo E é sempre sobre importante isso, né, capacitismo. Lúcia? É importante, assim, independente de diagnóstico ou não, tem muitas mães que super protegem seus filhos, independente de diagnóstico. Às vezes um filho que não tem diagnóstico nenhum e super protege. Isso só Sim, faz prejudicar uma criança que, sim. que chamamos de normal ou uma criança com algum tipo de deficiência, tudo prejudica. A superproteção só faz Tudo prejudicar. E você sabe é você verdade. foi essa mãe superprotetora. E isso atrapalha até o desenvolvimento, né? Total. Ninguém pegava Daniel, Pois mas também é. quando eu aceitei Daniel, eu acabei colocando ele em uma redoma. Minha mãe falava muito, minha família. Eu já briguei com prima que, meu Deus do céu, porque minha família me acolheu muito. Então eu tive uma família, uma tia e duas primas que me acolheram muito. Ela é minha tia Miranda, Elane e Aline. Eu falo desse nome pro resto da minha vida. Uhum. Então eu já briguei com Elane, porque para, tipo assim, ó, para ninguém tocar, a gente, tipo assim, eu não queria que ninguém, chegou da rua, mesmo magoando a mão, não podia tocar em Daniel. Quando eu passava aqui, água sanitária no chão, depois passava álcool, e ali ninguém passava, ninguém passava. Eu era insuportável, de verdade insuportável. Era quando eu colocava. E não era só com o Daniel, não, minha filha. É por isso que eu tô falando que eu levei anos para entender. Então, ter Daniel na minha vida foi muito bom, porque eu aprendi que o mundo não é rosa, entendeu? Sim. O mundo não é totalmente rosa. Que a gente tem que saber, eu amadureci muito, porque aí eu comecei a correr atrás das coisas de Daniel, meu Deus, por onde eu vou, né? Era uma dificuldade, o povo dizia assim,
minha filha não vá porque você não vai conseguir. Aí eu ficava, mas um dia eu fui. Um dia eu disse assim, a partir de hoje eu vou lutar pela escola do meu filho. O que tiver. Olha, hoje em dia eu luto, ó, teve uma coisa ali, é de Daniel, direito de Daniel, eu vou atrás. Entendeu? Porque a gente tem que aprender a lutar pelas coisas dos nossos A filhos. gente tem que ter o Com deficiência. conhecimento, né, Lucy? A gente tem que ter o conhecimento, saber assim, o que é nossos direitos, né? Eu até fiz uma postagem hoje à tarde, agora no finalzinho da tarde, sobre isso. Né? Direito não é esmola. Né? A Samara, ela fez esse card e eu achei perfeito, né? Então, assim, a gente tem que ir em busca dos nossos direitos. Porque assim, a gente não está buscando nada que não é nosso. Muito pelo contrário. Claro. Só que, assim, infelizmente, tem muito. Verdade. É verdade. Eu tenho várias. Eu trabalho, eu sou pedagoga. Sim. Oi? Tá falhando aqui. Tem uma perguntinha aqui de uma pessoa que está aqui assistindo, do Guilherme. Ele perguntou se com 7 meses não é perigoso abortar. É sim. Corre o risco, né? A mulher também morrer nesse procedimento. É muito perigoso. Mas, infelizmente, você vê que tem profissionais que são tão irresponsáveis que faz essa proposta com a mãe grávida de 7 meses. É isso mesmo. Eu tinha 7 meses e meio. Aí eu falei para ele se não era perigoso. Ele falou, pode ir você ou pode ir seu filho. Pois é. Eu disse, eu não vou, não quero. Eu disse, eu vou arriscar. Entendeu? E foi assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem momentos que eu fico muito... Eu não vou dizer que a condição de Daniel... Daniel, para mim, como Davi e Arthur, é a minha vida. É como eu disse, a deficiência não define a pessoa. A deficiência não é a pessoa. Então, eu estou falando em relação à deficiência. Pois é. Tem momentos da vida de Daniel, agora mesmo com a pandemia, ele está extremamente triste, porque Daniel gosta de cinema, Daniel gosta de museu, Daniel gosta de viajar, Daniel gosta de sair, Daniel gosta de rua. Ele gosta de escola. Aí então, ele está extremamente triste. Ele está triste de verdade. Dá para ver. Então, eu estou preocupada, sabe por quê? Porque ele não sabe dizer assim, ó, minha mãe, faça isso para me alegrar. Aí o que eu faço? Eu fico tentando coisas e que às vezes não é o que ele quer, entendeu? Sim. Apesar de eu perguntar, você quer isso, mas acaba cansando, entendeu? Porque tem um momento na nossa vida que a gente quer ficar na nossa, entendeu? Porém, na condição de Daniel, pode ser perigoso. Ele pode ir e não voltar, entendeu? Sim. Ele pode ir na tristeza dele e não voltar, porque eu não sei. Eu não sou capacitada, apesar de ser pedagoga, trabalho na área, eu não sei, eu não sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, então tá difícil até de levar ele no psicólogo. E aí tem momentos nessa vida que eu fico muito triste, entendeu? É porque eu não sei resolver a situação dele. Não é tudo que a gente sabe resolver de uma criança. A sua filha, pelo menos, sabe dizer, sabe se expressar. Sabe. Daniel, ele se expressa. Pois é, Daniel se expressa através de... Por exemplo, eu já o conheço. Então, ele me conhece, então ele se expressa através de gestos, através de... Mas tem hora que não, ele está lá parado. Hoje mesmo, eu estava na tristeza só, porque ele está muito triste. Sim. Entendeu? Ele está triste de verdade. Aí eu digo assim, agora me deu vontade de chorar. Eu digo assim, ó, eu disse, Dan, o que você tem? Aí ele chegou e falou assim, ele só faz balançar a cabeça, entendeu? Então, isso me deixa muito triste às vezes, porque tem coisas que eu quero resolver, mas não posso. A gente não é Deus, sim, entendeu? Então tem gente que chega para mim e fala assim, ó, eu adoro a deficiência do meu filho. Aí eu digo assim, mãe, como é que você pode dizer isso? Você adora seu filho, mas as condições dele, você não pode adorar, porque não é dele, é algo que acomete a ele, entendeu? E que limita ele de vez em quando. Então, a deficiência dos nossos filhos, às vezes, nos comove, nos deixa muito triste, porque nem tudo a gente sabe resolver, entendeu? Eu adoraria chegar e falar assim, eu toco violão, Fadão. Eu não sei tocar violão, mas
ele gosta do som. Eu canto, eu chamo Davi Arthur, eu saio com ele aqui na frente, porém, não é o que ele quer, entendeu? Eu vejo nos olhos dele que ele não quer, ele quer viajar. Porque lá, quando ele viaja, ele tem praia, ele tem praça, é outro ar. Quando ele vai ao shopping, ele vê outras coisas. Quando ele vai ao museu, ele vê outras coisas. Se ele entende aqueles quadros que ele está vendo, aí só ele pode ser, mas deixa feliz, o deixa feliz. Então, são essas coisas que me deixam triste, mas ter Daniel hoje em dia não me deixa triste. Porque através de Daniel, eu sou o que eu sou hoje, né? Através de meus filhos. Porém, mais Daniel, porque eu comecei a buscar conhecimento através de Daniel, entendeu? Eu comecei a buscar conhecimento porque eu era muito vitimista. Porque também. você sabe que o Daniel que precisa de você, que mais precisa, né? Não que os outros não precisam, mas o Daniel que mais precisa de você. E é legal, se a gente falar aqui, que assim, essa questão da rejeição, da angústia que a gente tem no momento do diagnóstico, né? E assim, você retrata aqui que não foi só no momento do diagnóstico, depois você ainda ficou com esse sentimento que não é rejeição do filho. Muito bem. Né? É legal a gente falar isso. A rejeição é do diagnóstico. Né? A gente fica com aquilo na cabeça, né? E muitas mães aqui, eu particularmente, eu não tive isso, mas assim, a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, mas assim, a rejeição é do diagnóstico, não é da criança. A criança, a gente tem certeza que Lucy tem um amor tanto por Daniel como por Davi. E como é o nome do outro? Arthur. Davi e Arthur. Então, assim, não existe diferença nessa questão do amor. Existe essa questão, sim, da preocupação, porque você sabe que Daniel depende mais de você do que os outros. Né? Então, assim... Verdade. Cada um... O Arthur e o Davi logo já estão independentes, né? Mas o Daniel vai estar sempre precisando de vocês. Né? Vai necessitar de mim pro resto da vida. Sim, pois é. O resto da vida mesmo. E por isso que é legal a gente falar isso, porque com certeza tem outras mães aqui que muitas vezes ficam se sentindo, tem até vergonha de dizer que ficou triste quando teve diagnóstico, que ficou em luto, que entrou em luto de verdade. Né? E não é não, todo mundo entra mesmo, todo mundo fica triste. Mas assim, é tudo... Depois passa. Quando a gente começa a aceitar, quando a gente acolhe a situação, porque a gente vai aprendendo, por mais difícil que seja, né, Lúcia? A gente aprende. A gente aprende com toda a circunstância. Eu tenho certeza, como você mesmo está dizendo aí, Lúcia não é mais a mesma mulher antes dos seus 3 filhos. Não. Independente do diagnóstico, a gente muda. É Luciana antes da maternidade e Luciana depois da maternidade. A maternidade nos transforma. E quando essa maternidade vem recheadinha de diagnósticos diferentes, né, Lucy? Isso transforma muito mais. Teve uma pessoa aqui que perguntou quais são os diagnósticos do Daniel. Paralisia cerebral. Daniel, ele tem paralisia cerebral, ele teve hidrocefalia, que hoje em dia é contido com uma DVP. Sim. É uma válvula que ele coloca por dentro, interna. Aí aquele líquido que ia causar, no começo, né? Até 6 anos, a cabeça cresce. Não foi o caso de Dan. A cabeça de Dan nasceu bem pequenininha, então a cabeça acaba crescendo, evoluindo, até 6 anos. A partir dos 6 anos, ele causa muita dor. Aí a criança entra em coma. Então, esse Daniel, ele tem essa DVP para isso, para que não venha acontecer isso. Ele tem uma lesão cerebral devido à hidrocefalia, porque esperaram... Como ele nasceu com a cabeça pequena, pensaram que era microcefalia. Sim. E aí eles ficaram pesquisando para ver se era micro ou se era isso. Sim. Então ele acabou esperando 28 dias para poder fazer a cirurgia. Então acabou acumulando líquido, foi quando ele começou só a dormir. Como eu falei, que o cérebro ele acaba adormecendo a pessoa para que a pessoa não venha sofrer. Aí então ele fez a cirurgia para isso e ele tem uma lesão cerebral que devido à hidrocefalia.
E ele é tetraplégico porque foi a paralisia dele acometeu o aparelho locomotor dele, então ele não anda, não fala. Sim. Daniel é totalmente dependente. Ele se expressa, ele aprendeu a dizer sim e não com a cabeça, ele registra o que ele Vocês entendem, né? lá, eu digo assim, você volta isso. Eu pergunto para ele, então ele diz sim ou não, entendeu? Ele é muito independente, apesar de depender de mim, ele é muito independente. Ele fica se ele gostou de você, ele vai ficar feliz, ele vai querer te ver de novo. Se ele não gostou de você, sua presença para ele tanto faz. Pois é. E é isso. Tem uma pessoa aqui que está assistindo a nossa live, que é a Débora, ela é minha cunhada. E a irmã dela, Lúcia, ela adotou uma criança com hidrocefalia. A Vivi. Vivi estava até aqui no início da live. Vivi, acho que tem 18 anos, né, Del? 18 a 19 anos. E assim, é super independente. Super independente. Graças a Deus, ela teve um bom... Porque o diagnóstico dela é só hidrocefalia. E mesmo assim, teve uma pessoa que adotou, né? Porque às vezes a gente fica achando assim que não vai ter uma mulher que queira adotar uma criança com algum tipo de diagnóstico. E graças a Deus existem, né? Eu conheço várias pessoas. Conheço várias pessoas que adotam e acaba se identificando com a criança, acaba crescendo. Agora, Daniel, ele é tetraplégico porque é da lesão cerebral dele. Se não fosse a lesão, ele tivesse a paralisia e a hidrocefalia, talvez ele tivesse um lado esquecido, andasse tortinho. Porém, ele teve a lesão cerebral. Além de tudo isso, ele tem a lesão. E Daniel, e o ruim é quando a DVP, que é a válvula, ela obstrui. E a de Daniel obstruiu. E Daniel ficou na ilha. Ele estava na ilha, porque se você estiver na ilha, você pode ter plano de saúde, pode ter o que for, mas você acaba morrendo, porque lá não tem o suporte. Sim. Aí Daniel ficou 3 dias em coma, porque já que ele teve a DVP obstruiu, como eu te falei, ele sente uma forte dor, porém o cérebro acaba adormecendo, ele entra em coma. Para a pessoa não sofrer mais, ele entra em coma. Só que quando é criança ou adulto, porque tem adulto que tem, viu? Essa hidrocefalia, tem adulto que desenvolve depois de adulto. Meu pai tá com hidrocefalia. Meu pai hoje tem 71 anos, tem o quê? Tem 3 ou 4 anos que ele desenvolveu a hidrocefalia. Colocou uma válvula, ele tem uma válvula na cabeça. É essa que não tem. E quando obstrui, tem que ser rápido, porque Dan teve sorte. Eu acho que eu tenho realmente de contar a história de Dan. Porque o médico falou que são 24 horas depois que ele entra em coma para entrar em colapso e morrer. Porque o cérebro só aguenta 24 horas. Porém, Dan ficou 3 dias em coma lá em Itaparica. Eu não podia pegar ele para trazer, porque se tivesse uma parada cardiorrespiratória, eu ia ser responsabilizada. Então, eu tive que ficar lá sofrendo, ver meu filho sofrer, a gente teve que ficar lá. Então, o Dan veio e fez a cirurgia depois. Mas ele teve 3 meningites seguidas. Como ele ficou 3 dias em coma, sem remédio algum, sem entrar em antibiótico, porque tem que entrar com antibiótico, aí ele acabou tendo 3 meningites seguidas. Entendeu? Então, são... Toda vez que acontece algo com a válvula, que entope, então acomete o cérebro dele. Então, cada dia o cérebro dele é danificado. Então, são coisas que a gente tem que... Eu tive que estudar, eu tive que buscar para não sofrer mais. Entendeu? Para não tem que buscar informações. Verdade. Sim. É complicado. E aí a gente... É complicado, mas é prazeroso. É o quê? É complicado, mas é prazeroso. Sim. Só me ver onde eu cheguei, né? Através dele, porque eu sempre coloco meus filhos na frente. Pois é. Entendeu? Hoje eu sou uma mulher, né? Antes eu era uma criança mimada. Agora eu sou uma mulher que eu chego onde eu quiser, eu vou, porque antes eu tinha vergonha de tudo, não ia para isso, não ia aquilo. Então, hoje em dia, eu busco informação através de Dan, através de Davi e Arthur.
e falo para ele, não deixa, olha, não deixa que isso se perca, né, só comigo. Eu acabo passando essa informação para Davi Arthur, para também ele proteger o irmão dele. Entendeu? Entendi. É complicado. Aí a gente ouve você falando de tudo isso aí, de sua história. Muita gente aqui emocionada com as suas palavras, né? E assim, aí a gente vem para o nosso tema da live, né? Porque assim, existem vários assuntos que a gente acaba falando na live, né? Porque o projeto é descoberta do diagnóstico, mas a gente tem que falar do projeto de diagnóstico, do momento da notícia, mas a gente não pode deixar de falar sobre outras coisas, porque não é só o diagnóstico em si, né? E aí a gente vendo toda a sua história, todas as suas lutas aí, tudo que você caminhou durante esses 15 anos, essa mulher que você se transformou. E aí a gente ouve muito, Lúcia, dizer assim, meu Deus, que mulher guerreira, né? Que mulher guerreira! Isso é mito, isso é mito, isso é mito. É mito o quê? Mulher que tem filho especial ou com criança com alguma deficiência ser guerreira. Eu costumo dizer que aqui em casa é uma inclusão, porque Davi gosta de uma coisa, Arthur gosta de outra. Toda mulher, quando ela tem um filho, ela é guerreira. Você tem que olhar, pega um livro de história que eles que foram guerreiras, que lutaram e que não tiveram filho. Então a gente já nasce guerreira, a gente só descobre a nossa potência, onde a gente pode chegar. Porque você tem um filho que não tem deficiência nenhuma, você vai lutar para ele não sofrer, você vai chorar quando ele chora, vai sofrer quando ele sofre. Entende? Tem um filho com deficiência, a gente luta mais, né? A nossa luta é maior, né? A nossa luta é diferente do que ter um filho sem deficiência nenhuma. Se eu falar um negócio desse, eu vou estar sendo até uma hipocrisia da minha parte. Porém, Lu, toda mãe é guerreira, né? Eu sou fundadora de um grupo de mães com vários tipos de deficiência. Então, quando eu consigo para aquelas mães alguma coisa, eu fico muito feliz. Então, ela fala assim, ó, obrigado, você é guerreira. Eu digo assim, mãe, todas nós somos. Não é só porque você tem filho com deficiência. Eu tenho um filho com deficiência. Aquela vizinha que está ali lutando pelo seu filho, que está com a pneumonia já tem um mês no hospital, ela é guerreira. Está lutando. Porque a palavra guerreira vem de guerra, né? Se a gente luta, a gente é guerreira. Nossa mãe, que não teve filho deficiente nenhum, foi guerreira. A minha mesmo foi. Porque minha mãe guerreou todos os dias para a gente não ir pelo caminho errado. Vamos dizer assim. Verdade. Então, é mito de que só mulher que tem filho com deficiência, né, que muita gente fala especial. Eu não concordo muito com essa palavra especial, porque meus filhos são todos especiais para mim. Davi é especial, tem a sua especialidade. Arthur tem a sua especialidade. E Daniel também. Aí, Lu, se você me permite, eu vou contar a história rapidinho. Pode contar, fica à vontade. Arthur é o caçula. E é muito, muito chatinho. Ele é muito agarradinho, gosta muito de atenção. Aí ele falou alguma coisa, aí pronto, eu comprei um biscoito doce, porque Daniel só gosta de biscoito doce. Aí Davi falou assim, ó, eu também quero biscoito doce. E ele é protetor de Daniel. Aí ele chegou e falou assim, ó, não, Davi, é de Daniel. Eu disse assim, por que de Daniel? Ele sabe muito bem que é só de Daniel. Eu disse, Davi, Arthur, eu disse, Arthur, Daniel, não tem prioridade nenhuma aqui dentro de casa, não. Você é meu filho, Davi é meu filho e Daniel é meu filho. Entendeu? Todos têm prioridade. Claro que a gente vai proteger Daniel, porque Daniel precisa de nossa proteção. Ele não sabe se proteger sozinho. Então, quando uma pessoa fala que quem tem filho com deficiência é guerreira, claro, é guerreira. Verdade. Eu sei, você sabe a nossa guerra, né? Sim. Porém, tem mães, eu vou te falar que tem mães que não têm um filho com deficiência, que guerreia mais do que eu. Sim. Entendeu?
Como eu trabalho com Lúcia, tem aquele ditado, uma frase, não sei bem como é, que fala assim, né? Que quando uma mulher, quando nasce um filho, nasce uma nova mulher, né? Então, assim, sim, essa mãe, que a gente passa a ser mãe, independente de diagnóstico ou não. Então, assim, a gente se transforma completamente. A maternidade transforma qualquer mulher. Então, assim, verdade. e quando vem com o diagnóstico, com certeza é diferente, né? Então, assim, É verdade. qualquer pessoa faria a mesma coisa que Lúcia está fazendo. Então, assim, não é porque Claro. Daniel tem o diagnóstico que tem, ela é guerreira por isso. Ela é guerreira porque ela é mulher, porque ela é mãe. E eu faria a mesma coisa. Todo mundo que está aqui faria a mesma coisa, entendeu? É isso mesmo. E tem mulheres que nem é mãe, né? Ela se transforma em mãe. Sim. Como você disse que teve uma colega, né, que adotou a criança, ela se transforma em mãe, então ela acaba sendo uma mulher guerreira. Entendeu? Ela vai guerrear o seu filho, aceitar ela. Eu conheço mulheres que adotam, morrem de amor pela menina e a menina nem. A criança nem um tchum, então ela está guerreando. Sim. Então a mulher em si já é guerreira. Olha o nosso sofrimento. A gente sofre algo diário. A gente sofre por não ter um lugar, apesar que a gente diz sempre igualdade da igualdade, a gente ainda não tem aquela igualdade, né, Lu? Se a gente parar para pensar, a nossa vida, ela não é. A gente não tem o mesmo direito que um homem. A gente luta para isso. Sim. Porém, ainda não chegamos nesse patamar, né? A gente está aí, mas vamos lá, né? Vamos fazer nosso trabalho que a gente chega assim. E é legal você falar isso aí, ó. Sim. Teve uma pessoa aqui, ó, o Guilherme, foto gentil, ele comentou aqui, o pai também é guerreiro. Aí eu dou um parêntese assim, Guilherme, para dizer o seguinte, depende do pai, né? Depende do pai, porque assim, a gente sabe que a estatística que se fala que a média de 70% dos homens, ele abandona as mulheres porque os filhos têm algum tipo de síndrome, né? De deficiência. Então, assim, não sei. Eu posso dizer assim, meu marido é um pai guerreiro, porque ele faz exatamente o papel de pai, né? Eu posso falar pelo meu, assim. Então, assim, a gente não é mãe guerreira porque minha filha tem síndrome de Down, porque Daniel tem hidrocefalia, tem paralisia cerebral. Lúcia, ela é guerreira porque ela é mãe, ela faz o papel de mãe, e qualquer pessoa faria, né? Então, assim, depende do pai, né? Infelizmente, a gente não pode fazer maravilha, a gente não pode fazer o mesmo comparativo das mulheres, né, com os homens. Agora sim também, viu? Eu conheci já, infelizmente eu conheci, mães que abandonaram os seus filhos, né? Então, assim, é muito pouquinho, mas existe. Tem um orfanato aqui. Tem um orfanato, não, tem 3 orfanatos que eu sempre dou alguma coisa, eu até parei porque da pandemia. Cadeira de Dan, órtese de Dan. Da última vez que eu fui, tinha 150 crianças só na especialidade de Dan. Que as mães colocam na frente do orfanato e não quer nem saber. Tem umas que chegam lá para visitar, tudo bem. Tem umas que acabam até trabalhando lá, mas não quer vínculo com a criança, só quer ver. Mas, enfim, né, Lu? E outra, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei o meu, pronto, o meu se transformou no pai, né? Porque ele não é o pai, ele se transformou no pai. Então, quando ele sai com o Daniel é apaixonado por ele. Aí, quando ele sai com o Daniel, todo mundo fala assim, oi, que pai atencioso, sei o quê. Ele fica todo cheio. Porém, eu bato palmas para os homens também, realmente. Mas eu vou pedir desculpa com o meu nome Danilo. Ô, Danilo, sabe por que a gente não falou dos homens? Porque os homens já é tido como guerreiro, né? Os homens é um guerreiro, né? Sim. Então, a gente está falando das mulheres, porque as mulheres não têm um lugar. Elas estão lutando para chegar ao lugar. E os homens já têm. E assim, Lucy, quem está hoje aqui falando é 2 mulheres, né? Eu e você. O espaço está aberto para os homens vir também fazer parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu já convidei Eu já convidei, eu disse que ia passar o número dele para você. Ele disse pois eu gosto quando vem homens aqui. Né? Então, assim, teve uma live da Lene, tem 15 dias, que o marido fez questão de participar.
Eu já tive outros pais aqui também. E, assim, é legal a gente trazer os homens para falar. Os homens precisam aparecer mais. Né? Então, assim, quando a gente fala da gente, a gente está falando Para da não gente ficar aqui, só Guilherme. Então, a gente está para falando também tirar esse papel da mãe. né? Então, assim, a gente tem um homem aqui também, um pai aqui também, que é o Renivaldo, né? Ele entrou por agora aqui na live e ele é um pai guerreiro, porque ele faz exatamente o papel de pai, né? Então, assim, inclusive, ele adotou o filho dele, é adotado e tem síndrome de Down, a coisa mais linda. Ele faz o papel de pai. Isso é lindo. Ô, Lu, deixa eu te falar, eu tenho um que eu acho que você até conhece, porque toda vez que tem sua live, Sim. ele coloca Jaime também. Jaime, exatamente, o pai do Nicolas. É um babão, né? É isso mesmo. É um babão. Eu já fiz live com ele. Então tem pai. A gente tem que, vamos também nos policiar sobre isso. Quando eu falo das mulheres, falar assim, alguns pais também, só para não, para deixar eles mais felizes, entendeu? Porém, a gente tem que falar da gente mesmo. Sim. Né? Porque, infelizmente... Deixa os pais virem aqui e falar deles. O espaço está aberto, né, Lúcia? Verdade. Olha, eu tô gostando muito dessa live. Pois é. Eu pensei que eu ia chorar. Eu disse assim, eu não vou. Mas não é gostoso? Eu não vou fazer. Não é gostoso a gente falar, a gente relembrar. Eu digo assim, ontem eu participei de uma live da Cláudia Hegel. Ela é uma psicopedagoga. Eu conheci através das redes sociais, né? Ela também faz parte do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E aí, o que acontece? Ela está fazendo um projeto, né? Que é o projeto Alfabetização no Ambiente Familiar. E ontem eu fui convidada a participar dessa live para contar um pouquinho da história de Luana, como é que foi a alfabetização de Luana. Né? Na verdade, está sendo, porque, assim, é um processo. A alfabetização é um processo, né? Então, assim, existem o tempo de cada criança. E foi muito gostoso, Lúcia, eu relembrar o momento da época que Luana entrou na escola, as primeiras tarefinhas, como é que foi essa questão do aprendizado. Então, assim, é gostoso estar aqui conversando. Eu tenho certeza que voltar no tempo da maternidade para você, voltar no tempo do diagnóstico, você vê que você estava muito emocionada, a gente conversou mais cedo e você estava falando dessa questão da emoção, né? Então, assim, a gente se emociona, assim, quando a gente conta. Eu digo assim, quando eu leio meu livro, quando eu releio ali, quando eu conto de mim, é viver toda aquela situação. E, assim, a emoção vem sim, mas não é emoção mais com aquela dor que a gente teve há um tempo atrás, né? É uma emoção diferente. É gostoso reviver isso. De vitória. É uma emoção de vitória. Eu passei, eu fui, eu tô e eu superei. Entendeu? Eu passei. A gente não se sentia capaz. No meu caso, eu nunca pensei que eu ia ser capaz de ter um filho como o Daniel. Eu ia ser capaz de cuidar de alguém. Sim. Agora, ter um filho como o Daniel... Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, Lúcia? A gente acha que isso não vai acontecer com a gente, que jamais comigo, de jeito nenhum. Quando eu fiz o exame para confirmar a síndrome de Down de Luana, foi exatamente isso. Jamais, que nada, não vai dar nada, porque Deus jamais faria isso comigo. É assim que a gente pensa, né? Isso aí é o pensamento capacitista, né, que a gente tem. Eu sou capacitista, você sabe, né? Eu tô assim em transição, mas eu sou, ainda sou. Hoje mesmo eu Todos nós temos um preconceito dentro de nós. E isso a gente precisa ir se melhorando todos os dias. E é legal você falar sobre isso. Porque às vezes a gente acha que quando a gente vê algumas perguntas, algum questionamento, responder de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter um olhar amoroso. Responder com amor naquilo ali, porque existem as dúvidas e as dúvidas têm que ser sanadas aqui com a gente. Né? Recentemente existiu uma situação aqui e eu falei justamente isso. É aqui, é com mães, é com Lucy que eu preciso tirar dúvidas sobre uma criança com paralisia cerebral. Eu não sei como é. Eu não sei como é uma criança com hidrocefalia. É com Lucy que eu tenho que tirar minhas dúvidas. E o fato de eu perguntar a Lucy não quer dizer que eu estou tendo preconceito. Eu preciso perguntar, porque se eu ficar com a dúvida, é aí que o preconceito existe, né? E quer saber de uma, Lu? Que é esse negócio assim, ó. Eu sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Sim. Entendeu? Porque a dor do outro, você só vai saber a dor do outro quando você passa.
entendeu? Se você não passa, você não sabe o que está passando. Sim. Teve uma vez que uma mãe falou assim mesmo para mim, e eu sou assim, ó, tipo assim, eu sou uma pessoa muito, não vou dizer caridosa, eu sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, para eu responder a você, eu tenho que saber lidar, mas tem coisas que você deve cortar pela raiz. Foi uma situação, o Dan estava de boa, estava viajando, aí uma mãe chegou e falou assim mesmo, Oxa, eu sei pelo que você está passando. Aí eu disse assim, a senhora tem um filho com deficiência? Não, mas eu sei, eu sou mãe. Eu disse, a senhora, desculpa, então a senhora não sabe o que eu estou passando. Se a senhora quer saber, a senhora pode me perguntar que eu te respondo Sim. nesse momento. Porém, a senhora não sabe, porque a dor do outro a senhora só vai saber, assim mesmo, a só vai saber se a senhora passar. Sim. Eu, nesse momento, eu não estou com dor alguma. Eu falei para ele, Aham. Daniel está bem, está com saúde, ele está feliz, então não estou com dor. Porém, saber como é um filho deficiente, você só vai saber com alguma deficiência. No caso de Dan, que é totalmente. Ele depende de mim para tudo, né? ele é pesado, eu carrego. Tem vezes que eu fico com dores nas costas. Porém, eu tenho que fazer. E você não vai saber qual é a minha dor, porque sua filha é independente. Pois é. Eu não vou saber. Porém, a minha dor não vai ser pior do que a sua. Com certeza. Entendeu? Porque, entendeu? Cada um tem uma dor diferente. E eu complemento ainda mais, Lúcia, assim, ó. Não é pelo fato do diagnóstico ser diferente. Por exemplo, Luciana tem uma filha com síndrome de Down, né? Eu posso estar aqui conversando com a mãe de uma criança com síndrome de Down, mas a minha dor não vai ser a mesma dela. Porque, assim, ó, existe a forma como a gente encara. As crenças que eu tenho, a outra mãe não tem. A crença que Lucy tem, do que você acredita, não é igual a uma outra mãe que tem um filho com a mesma diagnóstico, o mesmo diagnóstico que você, entendeu? Cada um pensa de um jeito, cada um aceita de um jeito. E assim, a gente precisa acolher e olhar, né? É isso mesmo. E fora a força, Lu, o jeito de buscar. Tipo assim, ó, eu fui uma pessoa que eu demorei para fazer isso. Mas eu fui atrás de conhecimento. Eu me desvitimizei, porque eu era muito vitimista. Sim. Achava que eu não poderia fazer nada porque de Daniel. Sim. Eu colocava todos os empecilhos através de Daniel. Hoje eu uso o Daniel para adquirir conhecimento, para adquirir coisas para ele. Entendeu? Sim. Eu uso ele, porque é um direito que ele tem. Porém, antes eu usava ele para não fazer nada. Para ficar ali me vitimizando, conversando em todo lugar que eu ia, como eu te falei, eu chorava por isso, eu chorava por aquilo. Então, a partir do momento, eu comecei a me blindar. Eu disse, não, eu tenho força. Eu não sou essa pessoa, eu não sou tão frágil. Entendeu? Eu não sou de vidro. Daniel não é de vidro. Daniel é só deficiente, mas ele é uma pessoa. Uhum. Então, eu vou buscar algo para melhorar essas condições. Antigamente, uma pessoa falava assim mesmo para mim. Meu Deus, você tem 3 filhos e tem um deficiente. Pronto, aquilo ali, as lágrimas. Uhum. Eu já começava a chorar. Não, gente, não é possível. Aí eu gostava quando uma pessoa sentia piedade de mim. Hoje em dia eu odeio. Meu Deus do céu, pense uma pessoa que você saiu da situação de vítima, né? Você saiu desse... Saí. É a melhor coisa. É a melhor coisa que você faz. Quando você tem um filho com deficiência, a melhor coisa que você faz é sair desse papel de vítima. Por quê? Quando você está no papel de vítima, você vitimiza seu filho. Uhum. Você até marginaliza ele, Lu. Por quê? Você marginaliza ele? Porque você coloca ele lá no fundo. Você se coloca lá no fundo também. Ali você não toma um banho, não toma quando quer, faz uma unha quando quer, faz o cabelo quando quer. Você acaba dizendo, eu sou sua mãe. Eu não sou mais nada. Eu sou só... o que é que você é? Eu sou mãe. Sim. E eu sou mãe de um deficiente. Aí, tipo assim, é mesmo, coitadinha, não pode fazer nada. Não, pode sim. Pode fazer uma faculdade online. Pode trabalhar online. Pode fazer o que você quiser fazer. Pode andar bonito. Todos podem fazer o que você quiser. O que quiser fazer. Sim. O que quiser fazer. O que quiser fazer, porque seu filho não te impede. Se você for olhar, o seu filho, ele é vamos dizer, a válvula de escape. Ele te ajuda a atravessar barreiras,
a quebrar barreiras, entendeu? Sim. Ó, eu estou fazendo quadros agora. Eu estou fazendo quadros. Toda vez que eu estou estressada, eu vou lá e faço um quadro. Aham. Entendeu? Pois é, porque Então, você buscou isso. então Você saiu do lugar de busquei vítima isso. e foi para frente, foi a, Sim, né? Você teve ação. verdade. Isso que a gente Não, precisa ter, não né? estou dizendo que eu não fico triste. Não estou dizendo que eu não choro. Sim. Eu não estou dizendo que eu não tenho o meu momento, que se eu pudesse, eu colocaria a minha cabeça ali, eu me enfiaria no buraco e ficaria uma semana. Isso a gente tem ainda. Isso a gente precisa melhorar. Porque, porque tem hora, Lu, que o fardo é tão pesado, não é o fardo do filho, não. Sim. O fardo da nossa vida é tão pesado que a gente é ser humano, né? Então a gente não sabe lidar. Eu mesma tenho um momento que é tanta cobrança, e ainda tem isso, quando você sai do papel de vítima, se prepare para a cobrança. Porque aí você é guerreira, aí você pode, entendeu? Sim. Você não pode quebrar de jeito nenhum. Você não pode ser mais frágil. Se você sair do papel de vítima. Ali você vai ser, tipo assim, um pau para toda obra. Porque as pessoas acabam te olhando como uma pessoa que você não pode chorar. Sim. Eu mesma não me dou luxo, eu não me dou luxo de chorar na frente de qualquer pessoa. Porque as pessoas que me veem como mãe de Daniel, é bom que alguém esteja ouvindo isso, que vai ver, porque tem pessoas, tipo assim, no meu grupo mesmo, tem pessoas que acham que eu não choro, que eu não tenho preocupações. Que você é que sempre a mulher forte eu não o tempo sou... todo, né? Pronto, é isso. E tá enganado. Tem dias mesmo que eu tô afim de ficar na cama. Eu não posso fazer isso porque eu tenho o Daniel. Sim. Mas quando eu cuido dele, cuido de Davi e Arthur, eu digo assim, mamãe quer deitar. Mamãe quer deitar. Então eu fico lá, boto o Daniel do meu lado, claro, Sim. porque eu não vou para lugar nenhum sem Daniel. Aí eu boto o Daniel do meu lado e deito. Aí Davi e Arthur já sabe. Aí ele fala assim, minha mãe, ele me chama e tudo, porém, ele já sabe que eu quero ficar ali deitado. Entendeu? Eu tô pensando em alguma coisa. Aí eu desabo, entendeu? Na minha cama, no meu quarto, mas eu não quero que ninguém me veja chorando. É legal você falar isso, porque para mostrar que as mulheres guerreiras também são frágeis, né? As mulheres guerreiras também choram, também precisa de ter esse momento, né? Esse momento só seu. E por isso que é legal, às vezes a gente fala muito assim, essa questão do autocuidado, né? A gente precisa se cuidar, mas a gente precisa também que o outro olhe pra gente Cuide. de uma forma Verdade. mais sensibilizada, né? É E isso eu mesmo. falei aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sim, fale. Tem um livro chamado Um Minuto para Mim. Esse livro, eu não gosto muito de livro de autoajuda, não. Sim. Ele não é de autoajuda. Porém, esse livro, ele me despertou uma coisa. Entendeu? Porque é bom a gente ler. Mães, nós mães que tem múltiplas tarefas, que trabalham, não precisa ser filho deficiente, não. Sim. E também tem um artigo chamado Pausa. Tem um artigo chamado Pausa. Isso aí foi o meu professor da faculdade que falou pra gente. A gente tem que aprender que a gente não é realmente guerreira. A gente tem que aprender a dizer assim, ó, Xavier sempre me fala isso, que eu tenho que aprender a parar. Porque se eu não parar, no dia que eu parar, eu vou parar de vez. Sim. Entendeu? Então, às vezes eu ouço ele e falo assim, ó, eu vou sentar. Mamãe vai sentar. Mamãe vai deitar. Nada. Respirar, ó, dá 3 respiradas. Não fazer não. Fazer não. Nem ler, até de celular eu boto no canto. Tem vezes que minha mãe me liga e fala assim, ó, poxa, eu tô te ligando o dia todo e não atende. Eu digo, manhã, não foi nada não, eu tava fazendo alguma coisa. Mentira, eu tava lá, eu tava respirando. Pois é. Eu não queria fazer nada. Tá vendo, né, que Daniel tem que tirar a fralda, não sei o quê. Porém, e depois eu vou lá e deito. Aí Davi e Arthur já sabe se virar, aí já sabe merendar sozinho, já sabe fazer as coisinhas dele direitinho. Pronto, fica aqui no sofá, na sala, ou no quarto deles, pronto. Então, é bom que outra pessoa tenha esse olhar nosso, pra gente, né? E é voltado para nós, porque a gente realmente precisa, às vezes, de parar. Precisa. A gente não é... E outra, a gente não é blindada.
A gente não é blindado. Eu digo que eu me blindei. Porém, eu só blindei minha emoção. Entendeu? Eu blindei minha emoção. Não, gente, pelo amor de Deus. Porque, na Eu sou uma verdade, pessoa muito a gente aprende a amorosa. ressignificar, né? A gente, como ser humano, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas que acontecem na nossa vida. Porque as dificuldades sempre vai acontecer, né, Lucy? E eu dei o exemplo aqui que o meu diagnóstico foi a síndrome de Down. Só eu sei o que eu passei. Só Lucy sabe o que passou, né? E a gente tem uma pessoa que está aqui assistindo, Lucy, a seguidora, Débora Catarina. Ela vai fazer uma live comigo, já estamos agendadas aí essa live. Ela tem uma filha, Elisa, com síndrome de Down, e também tem a Helena. E também tem a Helena, que tem paralisia cerebral e microcefalia. Então, imagine, né? Conhecer essa história. Então, ela viveu 2 diagnósticos, né? 2 diagnósticos, não, 3 diagnósticos, mas assim, 2 vezes, né? 2 filhos com diagnósticos diferentes. Então, é legal a gente conhecer, porque assim, não é só a gente que tem diagnóstico, a gente vê que tem milhões de pessoas aí que recebe o diagnóstico e cada um encara de uma forma, né? É legal a gente poder falar sobre isso. E vai ser uma live bem legal. E eu já convido todo mundo que não lembra a data, viu, Débora? Se você lembrar aí e colocar aqui Eu tô sem agenda aqui do lado. Essa sua live serve para desabafá-lo. Exatamente. Sabe? É um bate-papo aqui. Para as pessoas conhecer realmente quem é a gente. Não no lado vitimista, não. É como eu disse, eu não gosto de vitimista. Porém, para as pessoas parar um pouquinho e parar de chamar a gente de guerreira, parar de chamar a gente de supermãe, parar de achar que a gente não precisa de ajuda. Parar de achar que a gente pode tudo. A gente não pode. Pois é. E outra, eu preciso me policiar, eu preciso mudar. Eu não gosto de pedir ajuda. Entendeu? Tipo assim, se você tá vendo que eu tô carregando o Daniel sozinho e não diz assim, você quer ajuda? Eu não peço a você. Entendeu? Tem gente que fala, teve um hospital que Dan frequenta que falou assim, você tem que aprender a pedir ajuda. Porém, como, no meu caso, é como se fosse assim, você estivesse humilhando, entendeu? Sim. Poxa, você tá vendo que tá precisando de ajuda. Precisa eu pedir? Entendeu? Mas, infelizmente, a gente que precisa de ajuda, a gente tem que pedir. Sim. É assim, ó, eu concordo. Eu imagino o que é que você está sentindo, né? Eu querendo dizer assim. Mas assim também, Lucy, eu vejo da seguinte forma. Às vezes, as pessoas, né, ficam até sem saber como te ajudar. Eu não digo todas, porque tem aquelas pessoas mais próximas que, de repente, sabem, não ajuda por algum motivo, que não precisa a gente falar sobre isso. Mas, assim, é importante a gente pedir, sim. Né? Eu acho que é importante a gente pedir, sim. Agora, também, as pessoas precisam também ter essa sensibilidade de ver quando o outro está precisando, entendeu? Que muitas vezes finge que nem está vendo, né? É igual aquelas pessoas que estão ali no metrô, que finge que está dormindo para não dar lugar para as pessoas. Mas eu vou te falar uma coisa, Lu. Sabe por quê? A pessoa mais próxima... Você disse que não vai falar, mas eu vou falar. Sim. Sabe por quê? As pessoas mais próximas não te dão ajuda? Porque acham que você é guerreira. Sim. Que acham que você não precisa. Sim. Entendeu? Não é ruindade, não. Não é ruindade, não. É porque acho que você não precisa de verdade. Diz assim, ó, ou você já está tão acostumada com isso, então, né? É por isso que eu não te ajudei, menina. E vai falar isso. Você acredita nisso? Estou te dizendo a verdade, não. Porque eu estou falando pela minha família. Minha família, assim, totalmente, eu não tenho o que falar. Entendeu? Meu irmão está do outro lado do mundo, mas ele liga, ele quer saber. Minha sobrinha, eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Eu tenho uma sobrinha chamada Chainan. Ela liga, faz vídeo chamada e fala assim mesmo para Daniel. Daniel, eu te falo tanto bem, né? Eu acho lindo, porque ela tem 6 anos. Entendeu? Então, ela já tem essa conexão. Sim. E minha família é toda unida. É toda unida. Se eu precisar deixar Daniel com qualquer pessoa, eu vou deixar. Eu que sou chata mesmo. Eu que sou chata. Eu não deixo. Porém,
É por isso mesmo, não te ajuda, porque acha que você pode. Isso. Porque não, você é guerreira. Por que ele vai te ajudar? Pois é. Entendeu? Aham, entendi. É isso. Muito gostoso isso, viu? Não, Muito legal a gente ouvir isso. não, Esse desabafo de Lúcia aqui, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que vivenciam isso. passa. É isso mesmo. Tem um bocado de gente, Lu, passando. Olha, quando eu paro para falar com a mãe, tem mães que gostam, viu, Lu, de ser chamada de guerreira. Sim. Tem mães que gostam. Adora ser chamada de guerreira. É Eu, particularmente, história, eu não... Lúcia, cada um recebe de uma forma. É como você falou do termo especial, né? Tem muita gente que usa o termo especial porque tem dificuldade de falar deficiência. E assim, eu digo para você, eu falava de especial, né? Às vezes ainda sai assim a palavra especial, mas depois que meu filho nasceu, o Luan, né, que tem 6 anos, uma certa vez ele me fez uma pergunta: por que que eu chamava a Luana de especial? Pois é. Então, quer dizer o quê? Que eu não sou especial, né? Na cabecinha dele tá assim. Luana é especial e eu não sou especial. Então, isso para mim mexeu muito comigo. E hoje eu me policio. Então, me policio não que eu ache que a palavra especial seja assim ou seja assado, não. Porque para mim, todos nós somos especiais. Então, a gente precisa realmente trazer que é deficiência, que é uma pessoa com deficiência, sim. E não achar que esse nome é pesado, porque às vezes as pessoas acham que é um nome pesado, né? E não é assim. E fora que uma criança com deficiência, quando você fala da especial, você está falando que aquela criança, a deficiência daquela pessoa é especial, não é a pessoa. Sim. Porque existe a pessoa e a deficiência da pessoa, sim, né? Ou a condições físicas da pessoa. Mas a pessoa está ali dentro. Entendeu? A deficiência é apenas uma condição. Você vê, Dan é totalmente dependente, mas há um ser ali dentro dele. Sim. Entendeu? Há um ser que quando ele está triste, ele expressa, basta você conhecer. Então, ele só tem aquele corpo. O corpo dele é deficiente. Sim. Entendeu? Mas ele em si, ele é uma pessoa eficiente. Verdade. Entendeu? Então, a partir do momento que você chama uma criança dessa de especial, você está vitimando ele. Você está falando que a deficiência dele é especial. Todos nós somos especiais, né, Lucy? Eu enxergo isso e assim, eu tento... Existem, na verdade, muitos termos que a gente precisa melhorar. O Renivaldo, ele falou aqui a mesma coisa de portadores. Muita gente fala portadores da síndrome de Down. Minha filha não porta nada. Então, a gente não pode dizer que é portadores da síndrome de Down, né? Então, assim, mas é um termo que foi se usado há muito tempo. E a gente tem que ir tirando isso aos pouquinhos, né? Com realmente mudança de mentalidade para a gente poder ir falando. E se a gente... É busca de conhecimento, né, Lu? Pois é. É busca de conhecimento. Sim. Se você busca o conhecimento... Porque para muita gente não é saudável, não é viável saber sobre deficiência, qual termo... É saudável falar assim, coitadinho, pode passar, sim, você tem direito. Coitadinho, ele pode. Eu odeio isso, né? Eu odeio. Eu falo assim, gente, Daniel tem direito, sim, ele tem direito. Porém, ele não é coitadinho. Sim. Ele só é deficiente, mas ele é normal. Ele é normal como outra pessoa qualquer. Entendeu? Ele vai passar porque é um direito que o assiste. Por quê? Porque ele está na cadeira. Sim. E dói as costas dele. Então, se ele... Uma pessoa... tipo assim, eu posso passar 2 horas. Mas depois, repare que você passa 2 horas em uma fila, mais tarde, antes de dormir, suas costas estão um horror. Imagina uma pessoa condicionada a uma cadeira, sentada em um modo só. Verdade. Ele vai sentir dores horrorosas. Então, se ele pode ir na frente, então é o direito dele, então ele vai. Porém, ele não é coitadinho por isso. Foi um direito que assiste ele. Foi um direito que ele, outras pessoas, né? Tem vários documentários que falam, porque nosso direito hoje foi conquistado por alguém lá no fundo, lá atrás. Né? Exatamente. Tem vários documentários que falam sobre as conquistas, porque a gente pensa que as conquistas de hoje
foram adquiridas hoje, mas não foi um processo, né? Se você for olhar, Lúcia, essas conquistas é sempre o quê? De pessoas com deficiência que lutaram, foram pais, foram mães que lutaram por essas conquistas, né? Que lutaram por a inclusão escolar, que lutaram por a inclusão em todos os lugares, pela sociedade, né? Que luta pela acessibilidade, porque eu sei que você, com certeza, você sofre com isso, que seu filho é cadeirante, né? Tá numa cadeira de roda e sabe a dificuldade que é a acessibilidade. Então, assim, a gente como mãe, hoje, a gente precisa lutar. Talvez não para conseguir hoje, talvez não para conseguir para minha filha, para seu filho, mas para a gente conseguir lá na frente. Algo coletivo, algo coletivo. Isso nunca é inclusão. Nunca meu. Esse grupo de mães mesmo que eu fundei, eu falo sempre para as mães. É difícil, algumas não entendem, outras não entendem. Gente, vamos lutar pelo nosso, não pelo meu. Ou seja, se o meu, o seu não alcançar agora, outras crianças vão. Sim. Entendeu? Outras crianças irão alcançar. Porém, a gente tem que lutar. Ó, Lu, tem um documentário chamado Keep Camp, um negócio desse aí. É na Netflix. Sim. Fala sobre a luta de um acampamento, de uns pais que colocou um monte de criança deficiente em um acampamento. É bem legal. Sim. Entendeu? Ali, Lúcia, o início... Depois veja o nome para mim. Eu gosto muito de documentário. Eu não gosto de documentário vitimista. Eu gosto de documentário que me eleve a autoestima. Sim. Entendeu? O primeiro documentário que eu assisti foi do Luto à Luta, que fala sobre síndrome de Down, né? Mas assim, é sobre síndrome de Down, mas assim, engloba tudo, né? Porque na verdade fala sobre um diagnóstico. Mas, assim, é sobre o lutar, né? É o olhar, o aceitar. Então, é legal qualquer pessoa estar assistindo, independente de diagnóstico, do luta a luta. É bem interessante. Existem vários. Eu gosto sempre de receber indicações, porque eu gosto de assistir. Porque quando a gente ouve outras histórias, Lúcia, a gente se inspira, né? E por isso que o projeto Descoberta do Diagnóstico surgiu. Porque eu acredito muito que a minha história inspirou muitas pessoas, fortaleceu muitas mães, muitos pais naquele momento de angústia, né? Conseguiu encarar com naturalidade o diagnóstico. E o projeto está aí crescendo cada dia mais, trazendo famílias, trazendo diagnóstico diferente. A gente vai conhecendo e a gente vai se fortalecendo. Foi maravilhoso conversar com você. Nosso tempo já extrapolou. A gente já está quase com 1h18 de bate-papo. Então, assim, é legal a gente estar aqui conhecendo novas histórias, né? E assim, eu deixo aberto, eu agradeço a todos aqui presentes, né? Em especial aqui, porque uma mãezinha pediu para mim eu parabenizar, né? Dar um alôzinho pro papai do Romeu, né? Que é o André Rossese, né? Então, assim, quero deixar meu abraço, meu beijo para todos que estão aqui assistindo. Diga, Lúcia. Eu tô falando, é um guerreiro, né? É um guerreiro. É o quê? O pai do menino. Pois é. É um guerreiro. Ele está aqui assistindo. Ele está aqui assistindo. Vai estar também na live aí. Vai ter, porque eu estou sem agenda aqui, eu não sei as datas na cabeça. Mas, assim, vai ter aí até junho. A gente já está com todas as segundas-feiras já agendadas. Tem muitas histórias encantadoras, histórias, assim, que mexeram muito comigo. E, assim, quando mexe comigo, eu falo assim, ó, tem que ser compartilhada, né? Porque a nossa história, com certeza, vai contribuir na vida de alguém. Tem alguém realmente que está precisando ouvir a nossa história, se fortalecer e saber que a gente está aqui para contribuir na vida do outro, né, Lúcia? Isso é importante. É a gente dar as mãos e ninguém larga a mão de ninguém, né? Verdade. Lu, eu vou falar rapidinho. Sim. Eu lembrei agora de um filme que ele relata bem essa deficiência, o diagnóstico, a luta de uma mãe e a mãe acreditar no filho até o último instante. A Olha de Lourenço. Sim. Esse filme é perfeito. Assisti, mas tem muito tempo ele. Eu assisto toda vez que vejo o que está passando. Esse filme é perfeito. Você acredita no seu filho até o fim. Entendeu? Assista esse filme, que me arrepio até hoje esse filme. E eu nem tinha filho. Nem tinha filho. Eu tenho muito tempo também. Eu assisti a Luana quando eu assisti esse filme.
mas eu lembro algumas cenas assim, é bem interessante. E é legal assim, quem tiver algum filme aí para indicar, me marca aí, manda para mim para a gente poder estar assistindo e compartilhando, né? Porque Tá? eu tenho lido bastante assim, e documentários, filmes eu gosto de assistir porque a gente se fortalece, né, Lúcia? Eu acredito muito nisso. E eu quero te agradecer Verdade. intensamente, assim. Você vê que a gente se conheceu. Eu que agradeço. A gente se conheceu através do projeto, né? Abraço nas Escolas, que é um projeto da Foi. Associação Abraço à Microcefalia. Quer dizer, eu não conhecia o diagnóstico da microcefalia. Através da Joana, a gente se conheceu. Um trabalho tão lindo, um projeto tão lindo, né? E assim, a gente se E conheceu, eu conhecemos espero outras que não mães, né? acabe, né? Oi? É isso mesmo. Eu espero que não acabe esse projeto. Pois é um projeto forte. Eu acho que não vai acabar, não. Assim como o projeto Descoberta do Diagnóstico também não vai acabar, porque cada semana a gente vai estar trazendo novas famílias, novas histórias aqui, e a gente só vai se fortalecer, tá bom? Eu quero agradecer intensamente e Verdade. gostaria, Lúcia, que você deixasse uma mensagem aqui, porque tem muitas famílias aqui assistindo a gente, muitos pais, muitas mães, pessoas que receberam há pouco tempo o diagnóstico, né? Pessoas que depois vão assistir essa live também e querem ouvir assim uma palavra, meu Deus do céu, apesar de que toda live aí já foi fortalecedora, né? Mas assim, o que você diria para essas mães, para esses pais que estão com diagnóstico que seus filhos têm algum tipo de deficiência, né? Eu quero te agradecer, Lu, mais uma vez. Eu estou muito feliz, né? A gente se conheceu, eu espero que a gente se conheça Sim, pessoalmente. vai Estou ter muito feliz mesmo. oportunidades. É uma honra. Eu espero que você me convide de novo, com outro tema também. Agora, o que eu deixo para as mães Sim, é que não se inspire no diagnóstico da outra, sim, entendeu? Na vivência da outra, porque cada um diagnóstico é diferente. Cada uma reação é diferente. Eu posso ter o meu filho pode ter o mesmo diagnóstico que o seu, porém pode ter uma reação diferente. Por quê? Para não criar expectativa e para não perder a expectativa, né? A gente tem, é algo assim que a gente é, consegue dia a dia, Lu. A gente consegue, é algo que a gente tem que lutar. É uma luta diária, é um resultado diário, aos poucos. Não é algo assim que bateu, já foi, entendeu? É uma vivência única. Eu vivo a minha dor, você vive a sua dor. Eu vivo a minha alegria, você vive a sua sim, alegria. Porque ser mãe de filho com deficiência é uma mão de dois vias, entendeu? Você vai e você volta. sim. Então, eu digo para as mães que teve diagnóstico recente, e caminhos próprios, sem olhar o outro, entendeu? Só olha o outro para pegar coisas boas, se espelhar em Para coisas boas. a Que gente não, aprender, não né? é para coisas boas, coisas negativas não. Não olhe coisas negativas. Porque o que mais me machucou foi olhar o diagnóstico do outro e pegar a expectativa Sim, da outra pessoa. sim, Porque teve expectativa que me elevou e teve expectativa que me deixou muito para baixo. Então eu comecei a viver a minha expectativa, tá. entendeu? Eu comecei a criar os meus próprios caminhos, a viver a minha própria, trilhar o meu próprio Sim. caminho. É isso que eu deixo para nós, que é muito Que lindo. importante que a gente se conheça também e a gente aprenda a se conhecer. Pois Porque é. cada uma de nós, com filho deficiente ou não, a gente tem algo a oferecer. O Algo a oferecer a uma autoconhecimento é criança que vai fundamental, chegar. né? Autoconhecimento, Sim. eu tenho buscado muito essa questão do Autoconhecimento. autoconhecimento e tenho me transformado muito. Porque às vezes a gente joga sempre a responsabilidade para o outro. E quando a gente traz a responsabilidade para Sim, a gente começa a se conhecer e tudo se transforma, fica tudo é mais verdade. fácil, né? Fica tudo muito mais fácil. Quando a gente traz a responsabilidade para a gente. E fora, sim, e fora que a gente tem que olhar para uma criança dessa
para além da deficiência dele, Sim. entendeu? A gente não pode olhar a criança só o diagnóstico, a gente tem que olhar o que é aquela criança, além da sua deficiência. Sim. O que é aquela criança, além da sua deficiência. Aquele ser que tem ali dentro. Não olhar o espaço físico, Com o certeza. corpo da criança. Entendeu? Com certeza. Olha, então, a gente que é mãe, a gente só aprender a ser mãe, o resto, Com certeza. Deus vai guiando. Com certeza. Né? Com aceitação fica tudo mais fácil. Amando com amor fica tudo mais fácil, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Quando a gente realmente aceita, quando a gente realmente ama, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, né, Reni? É isso mesmo. Gente, gratidão intensamente. Se a gente der corda aqui, a gente não acaba. E já temos 1h25. Né? E a gente precisa encerrar. Obrigada. Antes que o Instagram não cancele a gente. Tá bom? Então vá. Gratidão Tchau. de coração. E o convite fica aberto aqui a todos que queiram participar desse projeto. Esse projeto Descoberta o Diagnóstico foi inspiração divina, mas é para todos nós. Eu só tive a inspiração. Comecei e eu preciso de vocês. Eu preciso de cada história, de cada diagnóstico aqui, para que a gente possa levar muito amor, muita história para as pessoas. É disso que o mundo precisa, né? E Débora falou tudo aqui agora, é transformar a dor em amor, né? Isso é perfeito. Beijo grande, vai ficar gravada, viu, Lucy? Vai ficar gravada a live. Tá joia? Beijo, gente. Quem quiser participar, fala comigo no direct, que tem oportunidade para todos. Tá bom? Beijão, 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 beijão. Tchau, tchau. Tchau.